Olá, um bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra que vem falando muito aos nossos corações. Por que eu digo aos nossos corações? Corações aflitos, angustiados, perseguidos, desanimados, desacreditados. Corações que precisam de uma verdadeira conversão. Amém? Deus amado querido, meu amigo Espírito Santo, é no nome de Jesus que eu entro, Senhor, em oração. Essa palavra possa chegar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, trazendo o bálsamo, o socorro, aquilo que precisamos para poder remover de nossas vistas, Senhor, tudo aquilo que impede de eu chegar na Tua presença, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, que eu entrego nas Tuas mãos vidas, Pai, que posso estar encontrando aqui situações, circunstâncias e processos que estão doendo, Jesus. Pai, que possamos nesse dia, com essa palavra, Pai, entender o verdadeiro significado de uma conversão e compreender e entender que o Senhor é o Deus do sobrenatural, um Deus dos milagres, que caminha conosco no deserto. Amém? Aleluia, Jesus. Amados irmãos, a palavra que vem para mim hoje está no livro de Atos 9. Eu vou ler alguns versículos, mas eu convido vocês a se disponibilizarem a pegar esse livro, dar uma lida para entender e compreender tudo aquilo que nós às vezes passamos por falta de entendimento, de discernimento ou de sabedoria. E muitas vezes estamos perseguidos por vários Saulos na vida e precisamos orar, entender e compreender o propósito que o Senhor permite para que nós venhamos alcançar, o processo, para alcançar o propósito da nossa caminhada na terra. Amém? Aqui nos fala no livro 9, no versículo 10. Poderei retornar alguns versículos para que vocês entendam, tá bom? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, de caminhos do deserto, luz na escuridão. É o nosso amparador, é o nosso protetor, é o nosso médico, é o nosso juiz, o nosso advogado perante ao Senhor. Amém? Nós sabemos também que os sacerdotes, eles têm poder através da invocação do nome de Jesus. Aleluia! Mas sabemos que perante a circunstância que nós estamos vivendo na terra, existem muitos irmãos que estão sendo perseguidos. Irmãos que estão sendo perseguidos por ódios, por diferenças, por acreditar em Deus, por ser um missionário, uma missionária. Então eu venho com essa palavra trazer para vocês o entendimento relacionado à cura que foi acometida sobre a vida de Saulo. Porque nos fala no versículo de número 2, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres,
conduzisse presos a Jerusalém. Ele era perseguidor dos cristãos. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o acercou um resplendor do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá terás tido o que te convenha fazer. Terá dito, perdão, o que te convenha fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Aleluia, Jesus. E havia em Damasco um certo discípulo, com o qual já falei, chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Ananias respondeu ao Senhor. Então o Senhor pediu que ele fosse até a rua chamada direita, que tinha uma casa de Judas, e perguntasse ali por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, pois que ele estava orando. Amém? O que foi falado ao meu coração? Ele esteve 3 dias sem ver e sem comer, e não comeu e nem bebeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos sedentos de fome, sedentos de sede. Na palavra do Senhor nos fala muitas vezes que até mesmo um jejum com um propósito de 3 dias, para aqueles que não conseguem enxergar o óbvio, a situação que está vivenciando, para que venha abrir uma porta, para que venha ter uma cura, uma libertação, uma restauração. Como é importante orar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor com todo o coração, para que as vendas dos olhos espirituais sejam arrancadas, entender e compreender que nós muitas vezes somos perseguidos pelo mundo afora. Existem cristãos que estão sendo perseguidos, acometidos suas vidas pela palavra do Evangelho, que é verdade, é única. A própria palavra diz: conheça a verdade, que ela vos libertará. Amém? Amados irmãos, não sei qual é a situação que vocês estão enfrentando, qual é a questão que vocês estão batalhando, uma liberdade financeira, uma restauração no matrimônio, uma reconciliação com Deus, algum filho que está vivenciando uma questão e vocês estão procurando viver um processo para entender o propósito e alcançar o milagre. Sem oração não existe milagre, amados. Sem intercessão não existe milagre, meus amores. Sem clamor não existe milagre, sem jejum não existe milagres. Muitos de nós estamos cativos em amarras e em cordões criados pela nossa própria limitação de sabedoria e discernimento, que a nossa ignorância subjuga a nossa capacidade de entender. E todos nós somos imagens e semelhanças do Criador. Nosso corpo veio da terra, amados. Para a terra irá retornar. E ali irá eclodir em germes, serão putefados, comidos, e nada levaremos. A nossa alma, às vezes, está sedenta da palavra, do conhecimento, da sabedoria, do discernimento, do entendimento, para alcançar e superar processos, desertos, para alcançar um propósito. E querem milagre, irmãos. Saulo precisou passar por tudo isso porque era um perseguidor dos cristãos, que eram considerados como seitas. Mas sabemos bem que o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, um Deus de milagres, um Deus que salva, que cura, sim.
Ele cura situações que a gente às vezes nem imagina. Eu tenho testemunhos de cura dentro de casa, na família, e estamos orando ainda e clamando para que haja a mão do Senhor agindo. Mesmo que não cure é Deus, e se curar, será seguindo sendo nosso Deus. Um Deus que caminha conosco no deserto, é luz na escuridão, é lâmpada para os pés, um Deus vivo, que não é palpável, não é visível nos olhos dos humanos, mas é um Deus que vemos quando abrimos os olhos pela manhã, observamos o sol com o calor aquecer o nosso corpo, respiramos e sentimos o sopro divino da vida dentro de nós todos os dias. E muitas vezes somos ingratos, somos como Saulo, imbatíveis, perseguidores. Mas que hoje o Senhor possa falar ao nosso coração com essa palavra. E eu entro em oração aqui agora em nome de Jesus. Deus amado, querido, poderoso, Tu tem poder, Senhor. Tu és santo dos santos, Senhor. Eu entro em oração nesse momento, Pai, para que o meu irmão, para que a minha irmã nesse momento possam ser abraçados pela Tua mão poderosa, sustentados e amparados no momento que o irmão ou a irmã está orando comigo essa oração. Chegam na Tua presença, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, Senhor. Que o Senhor venha consagrar a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma nas Tuas mãos, do alto da nossa cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos perseguidores possam, Pai, receber e ser visitados pela Tua glória, em nome de Jesus. Oramos, entregamos cada situação, cada inimigo oculto que nós não enxergamos com os olhos do corpo físico, mas muitas vezes sentimos a opressão, Pai, ao redor, Senhor, quando se levanta contra o nosso filho, contra a nossa filha, contra a nossa família, contra os nossos parentes, contra a idoneidade das nossas famílias, contra a honestidade, Jesus. Amigo Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos cada processo, cada doença, cada situação que o meu irmão, a minha irmã está vivenciando na casa, no trabalho, na área da saúde. Jesus amado, querido amigo Espírito Santo, que seja o Senhor arrancando a venda dos olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja o Senhor devolvendo a vida, chamando Lázaro para fora em nome de Jesus. Seja o Senhor transformando a água ali, Senhor, em vinho, Senhor. Deus poderoso, seja Tu, Pai, com os Teus milagres, alcançando, se for da Tua vontade, do merecimento do meu irmão, seja Tu agindo, quem poderá impedir, Senhor? Tu é o Rei da glória, Pai, Tu é o poderoso Deus, Tu é o Santo dos santos, Tu é o Deus dos milagres, Pai. Tu caminha conosco no deserto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entrega, Senhor amado, esse devocional nas Tuas mãos, Senhor. Seja Tu, Pai, usando nós, Pai amado, como Ananias, para orar, para ungir e consagrar vidas e ser canal de bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Tu bem sabes, Pai, que os Teus planos não podem mudar, que Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, Senhor. Tu é Deus dos milagres, Pai, o Teu nome tem poder, na palavra diz, Senhor, não existe ferrolho, nem porta, nem portão, nem muralha, nem grilhão, que se detenham perante o Teu nome, Jesus. Entregamos nossa família nas Tuas mãos, nossos filhos, nossas filhas, nossa parentela, nosso nome, nosso sobrenome, sobre a Tua mão de poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o irmão ou a irmã venha tirar a venda dos olhos, venham despertar, venham se sentir entusiasmados, renovados na Tua presença, Senhor, para buscar não somente na palavra que é pura, verdadeira, é fonte de água viva, mas que venha buscar, Senhor, em Ti todos os dias, Pai, a cura, o milagre, a salvação que ele precisa na Tua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Reivindicamos aqui agora no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, Senhor,
tudo aquilo que o Senhor tem escrito no livro da vida, Senhor, para que alcançarmos, Senhor, as tuas promessas em nome de Jesus, Pai. Chega ali na casa do irmão, da irmã, Senhor, na igreja onde o irmão administra, Pai. Ali, Senhor, onde ele passa a palavra ao sacerdote, Senhor, amado teu filho, Pai. Em nome de Jesus, entra ali, Senhor, com poder e glória, sustenta as bases, as vigas daquele lugar, a casa do meu irmão, da minha irmã, o trabalho do meu irmão e da irmã. Senhor, se está sendo bem ou mal remunerado, seja tu agindo, quem poderá impedir? Declaramos aqui agora, em nome de Jesus, que com Deus somos mais que vencedores, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Declaramos, Senhor amado, Ananias despertando pelo mundo afora, ungindo, curando, libertando em nome de Jesus, Senhor. Levanta homens e mulheres capacitados, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, para interceder dentro de casa, Senhor, revestindo-se com a armadura de poder, tomando posse da autoridade que o Senhor dá a cada um deles como pai, como mãe, como homens e mulheres, madrastas e padrastos, dê sabedoria, Senhor, aos sacerdotes, Pai. Dê sabedoria, Pai, às varoas, Pai. Querido amigo Espírito Santo, sabemos que não somos ninguém, Senhor. Sabemos, Pai, que a vida, Pai, é processo, Senhor, mas o Senhor dos Exércitos está na frente. O Senhor dos Exércitos está abrindo caminho, removendo pedras de tropeço, muralha, espinho, enviando anjos para conosco ficar. Amigo Espírito Santo, se a minha irmã e meu irmão estão passando um processo na saúde, sabemos que o Senhor faz a morte vir à vida e para tudo tem uma saída. Nós seremos campeão, Senhor. Sabemos que nós não somos dono do nosso corpo, o nosso corpo não nos pertence, mas a nossa alma, Pai, nosso espírito, ele é teu. Ninguém tem poder sobre nossas vidas. Declaramos, a nossa família é tua. Tu é um Deus de milagres. Tu és justo e tu és santo, 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 Senhor. Eu oro para que a situação que meu irmão, minha irmã esteja passando, seja injustiça, seja de justiça, seja doença, seja desenganado pelo médico, seja problema de coração, de rim, de fígado, de pulmão, seja erisipela, seja, Senhor, ali, Senhor, situações na saúde, Pai. Querido amigo Espírito Santo, seja na pele, seja no coração, no rim, nos pulmões, nos órgãos internos, seja tu, Senhor, operando, quem poderá impedir? Amigo Espírito Santo, o Senhor bem sabe, Pai, das carências de cada irmão, tu conhece a oração de cada coração, seja a tua vontade, seja o teu querer agindo, Pai, com poder, com glória, com majestade, em nome de Jesus, sobre mentes, vidas e corações, sobre ministérios e sacerdócios, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, convido vocês a fazer 3 dias de oração. Se não estiver preparado para fazer um jejum, que façam um jejum das 12 horas, das 24 horas, às 12 horas do meio-dia. Apresenta ao Senhor o seu propósito. Se não tem propósito, peça ao Senhor para falar o seu coração. Se é um problema judicial, coloca o nome do advogado, o nome do médico, o nome da pessoa que se levantou contra você. Ore com fulgor e com amor, com misericórdia, com piedade, com perdão, falando ao Senhor. Pai, chego na tua presença, Pai. Preciso de uma solução para essa questão, Senhor, que já tem se alastrado há muito tempo, Senhor. Mas eu entrego na tua mão, porque o teu tempo é precioso, meu Pai. Seja o Senhor direcionando, dando estratégia, tratando conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, da nossa família. Seja ali no trabalho, Senhor, com o opressor, Pai, que escraviza o teu filho, Pai, que é mal remunerado, Senhor, tu sabe do trabalho que o teu filho faz. Pai, querido, poderoso, seja o Senhor agindo, Pai, no hospital com aquele que está ali, Senhor, um parente, um irmão, seja quem for, um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, até mesmo um desconhecido. E que possamos todos os dias pedir ao Senhor novas oportunidades e agradecer porque um minuto atrás é passado, gente. Aqui agora é o meu presente, mas ao desligar a câmera, não sei o que será do meu futuro pertence a Deus. Que venhamos entregar esse dia nas mãos do Senhor, cada situação, membros de nossa família nas mãos do Senhor, que os nossos inimigos, tendo olho, não nos vejam, tendo ouvido, não nos ouçam, tendo boca, não dê fome, tendo pés, não nos persigam, tendo mãos, não nos agarrem.
Que seja o Senhor cortando o laço, quebrando amarras, rebentando com portões, com muralhas, com cordões. Que seja o Senhor o exército, meu irmão, na frente, abrindo o caminho. Em nome de Jesus, renovando as tuas forças, te chamando para fora, que nem Lázaro, quando ele foi chamar Lázaro para fora, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que aquele povo viesse conhecer o Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus serão dadas na tua vida, meu irmão, na vida dos teus filhos, na vida da tua família. Em nome de Jesus. Amém?